Hoje trago para vocês, logo no início, um questionamento. O que será que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Pessoal, 1 quilo é 1 quilo em qualquer lugar do mundo, com qualquer material. O que vai mudar é a quantidade que você irá levar, porque a medida é a mesma. Hoje estaremos aqui para estudar as medidas de massa. Qual é a unidade fundamental desse sistema de medida? O grama. Isso mesmo, o grama. Uma palavra usando um artigo masculino. Se você usar um artigo feminino e colocar a grama, isso daí se transformará naquele vegetal que se tem no jardim, que se tem nos estádios, nos campos de futebol. Por isso, o sistema de medida tem como unidade fundamental o grama. O que será que mede esse sistema de medida? A pesagem. E a pesagem é realizada com a balança. Antigamente, as balanças eram utilizadas nelas pesos. Esses pesos buscavam um equilíbrio entre os braços e assim era definida a pesagem. Hoje, com a modernidade e a evolução, a maioria das balanças são digitais. Sabe qual é uma diferença importante entre essa medida, esse sistema de medida e aqueles que nós já vimos? São as unidades menores, as medidas menores. Elas são tão pequenas e não são usadas em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Essas medidas são usadas nos laboratórios químicos, lá onde é produzido os remédios, as medicações. Existem para medir esse material utilizado, essa substância utilizada nos comprimidos, uma balança de precisão. Essa balança de precisão, em alguns casos, ela possui uma cabine. Essa cabine protege o material que será pesado, não permitindo nem a passagem do ar, para que não se altere a pesagem desse material. Um erro nessa pesagem pode ser fatal. Sabe por quê? Imagina produzir um comprimido, um remédio com a dosagem errada, ou seja, com o peso errado. Isso pode causar danos irreparáveis aos seres humanos. Vocês irão conhecer melhor esse sistema de medida, o nome das medidas que o compõem e os seus valores através do estudo do nosso quadro valor-lugar. Vamos relembrar o quadro valor-lugar. Vimos primeiramente no nosso quadro valor-lugar o nosso sistema de medida decimal, com a unidade, dezena, centena e a unidade de milhar, cada uma com a sua representação. Depois, vimos nesse mesmo quadro valor-lugar a representação do sistema monetário. Vimos os valores que ocupam as casas da unidade, dezena e centena. Vimos que não existe no dinheiro algo que represente a unidade de milhar. E também conhecemos os valores menores de R$1, que são formados pelos centavos. Tendo como base o mesmo quadro valor-lugar, estudamos as medidas de comprimento e de capacidade. Em cada uma, vimos a sua unidade fundamental, o metro e o litro. Nelas descobrimos os submúltiplos,
que são as medidas menores. E também conhecemos os múltiplos, que são as medidas maiores. Medidas de massa. Vamos estudá-la tendo como base o nosso quadro valor-lugar. A medida de massa tem como unidade fundamental o grama, representado pela letra G, vale 1 como qualquer unidade desse quadro. Temos como ilustração aquele sachêzinho de sal que é servido em restaurante para usar em salada. E o valor dele é de 1 grama. Como as demais medidas, temos também os submúltiplos, que são as medidas menores, sendo igual às outras medidas, separado por vírgula. A vírgula separa a medida maior da medida menor, ou a medida inteira da medida dividida. A primeira divisão que nós vamos ter, ela se chama decigrama. É representado pela sigla DG e é o grama dividido em 10 partes. A segunda medida menor que vamos encontrar se chama centigrama. Ela é representada pela sigla CG e é o grama dividido em 1000 partes. E a terceira medida que encontramos se chama miligrama, representado pela sigla MG e é o grama dividido em 1000 partes. Como vocês podem ver, essa divisão é quase impossível ser medida de qualquer forma. Vimos lá no nosso vídeo que só pode ser possível com a balança de precisão, porque são quantidades muito pequenas e extremamente leves. Sua representação na escrita, por ser medidas menores, elas são representadas com o uso de vírgula. 0,1 grama para o decigrama, 0,01 grama para o centigrama e 0,001 gramas para o miligramas. Todas essas medidas têm como base o grama. Temos também as medidas maiores, que são as medidas inteiras, são chamadas de múltiplos. A primeira delas se chama decagrama. Tem como símbolo o DAG e tem como valor um valor 10 vezes maior do que o grama. Temos para representar aqui o pacotinho de chá, que ele pesa 10 gramas. A segunda medida maior que encontramos se chama hectograma. Vem representada pela sigla HG, ela é 100 vezes maior do que o grama, e temos aqui para representar aqueles docinhos do Fini lá. Eles pesam 100 gramas. E como terceira medida temos o quilograma, representado pela sigla KG, e ele vale 1000 vezes maior do que o grama. Ele ocupa a casinha da unidade de milhar. Para representar, temos um pacote de sabão em pó, que ele pesa 1000 gramas. Então, vejam bem, todas essas medidas aqui compõem a medida de massa. Dentre essas daí, as medidas mais utilizadas são o quilograma, muita coisa a gente compra pelo quilo, e também o grama, muitas coisas são compradas pelo grama. E a outra medida muito usada é o miligrama, que é a menor medida de todas elas, mas ela somente é encontrada nos remédios.